Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, Hospital do Rim, que está completando 25 anos agora no próximo mês de setembro, como o hospital que mais realiza transplante do mundo todo. Nós temos hoje a honra de contar com a Cibele Rodrigues. A Cibele vai falar sobre tratamento medicamentoso da hipertensão arterial. A Cibele é graduada na PUC de São Paulo, em Sorocaba, fez mestrado e doutorado aqui na nefrologia da Unifesp, e é professora titular na PUC de São Paulo, em Sorocaba, e diretora científica da Sonesp. Cibele, muito obrigado, nós somos muito colegas na Sociedade Paulista de Nefrologia, trabalhamos bastante para manter essa sociedade, junto com o Lúcio, e você carrega bastante essa sociedade, o professor Arthur, que foi um dos fundadores dessa sociedade. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença, e nós vamos demorar 40, 45 minutos, depois nós temos umas perguntas em seguida a essa sua apresentação, que vai ficar disponível no YouTube do Hospital do Rim. Obrigada, Medina, obrigada, Lúcio, Arthur, pelo esse convite, é sempre uma delícia estar nessa reunião, né? Me sinto super honrada, me sinto também um pouco da casa, né? Fiz aí o meu mestrado e doutorado sob a batuta do Arthur, por quem eu tenho um carinho imenso, e eu acho que ele sabe disso, né? E não é só pelo Arthur, é pela Unifesp, né? Que eu sinto como também parte da minha casa, né? Da minha vida. E vocês me pediram para falar sobre tratamento de hipertensão, e vamos aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa minha apresentação. Eu costumo brincar com os meus residentes que hoje em dia as classes de antihipertensivos podem ser consideradas um polvo com 8 tentáculos, portanto, né? E a gente teria os diuréticos, os antagonistas mineralocorticoides, os inibidores adrenérgicos, tanto de ação central quanto periférica, e aí se incluem os beta-bloqueadores, os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2, os bloqueadores de canais de cálcio e os vasodilatadores de ação direta. Hoje em dia, a gente trata da hipertensão, do tratamento medicamentoso, como um octógono. E esse octógono tem sido difundido não só no Brasil, como fora do Brasil, onde na base a gente tem as mudanças no estilo de vida, aí logo após a base nós temos os tiazídicos, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os bloqueadores de canais de cálcio, para cima deles a espironolactona, e nós vamos ver hoje que também temos já no Brasil a eplerenona. Daí nós teremos os simpatolíticos, né, os beta-bloques e os alfa-bloqueadores, e olhem na ponta desta pirâmide que nós vamos ter os vasodilatadores de ação direta. Então, voltando àquele questionamento do Lúcio, que vasodilatador de ação direta, para tratar a hipertensão, ele é a exceção, ele não é a regra. Se a gente olhar para a história do que veio acontecendo ao longo dos anos, antes de 1940, a gente não tinha nada para tratar a hipertensão, foram aparecendo simpatolíticos periféricos e bloqueadores ganglionares, depois os vasodilatadores de ação direta, que já são dos anos 50, os tiazídicos em 57, simpatolíticos em 60, bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos em 70, IECA em 80, BRA em 90, inibidores diretos de renina e o nebivolol em 2008, 2009. E depois veio um hiato muito grande, sem nada de muito novo. Como fazer a prescrição? Em primeiro lugar, conhecer o mecanismo de ação, a meia-vida e efeitos adversos das medicações antihipertensivas é o primeiro passo. E a prescrição cada vez mais será individualizada e direcionada para a demanda de cada paciente. Isso facilita a adesão e viabiliza um melhor controle da pressão arterial.
E qual é o pilar do tratamento? Na verdade, a gente chama de trio de ouro, alguns gostam de chamar assim, outros de os 3 pilares do tratamento, mas o importante é saber que são essas 3 classes medicamentosas as mais importantes no tratamento da hipertensão, que são os diuréticos, os bloqueadores de canais de cálcio, os IECAs e os BRAs, né, num patamar só, como inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso já está muito bem comprovado. Eu trouxe aqui uma meta-análise da Cochrane Library, em que eles já colocam os tiazídicos de primeira linha em baixa dose, isso é muito importante, esse entre vírgulas aí, em baixa dose, reduziram todos os desfechos de morbidade e mortalidade em pacientes adultos com hipertensão primária, mesmo moderada a grave. E os inibidores da ECA também são de primeira linha, assim como os bloqueadores de canais de cálcio, embora a evidência não seja tão forte como de diurético, talvez por conta de tempo mesmo de vida, né? Como a gente viu naquele histórico. E não adianta você aumentar as doses de tiazídico, porque não vai ser superior, nem beta-bloqueador, aos tiazídicos de primeira linha em baixas doses. Então, isso já está muito bem determinado na literatura. Eu estou só uma revisão sistemática com meta-análise, mas tem várias. Eu gosto muito desse desenho, quem fez não fui eu, foi o Fernando Almeida, e ele traz aqui praticamente todas as classes medicamentosas num slide só, né? Então, você vai ter aqui os diuréticos agindo na retenção de só de água e depois diminuindo a resistência periférica, lembrando que pressão é débito vezes resistência, não tem outro jeito de baixar a pressão que não seja diminuir o débito e ou diminuir a resistência periférica, embora a imensa maioria das classes terapêuticas antihipertensivas diminuam a resistência periférica. Nós vamos ter os simpatolíticos de ação central, que agem lá no cérebro, no núcleo do trato solitário, diminuindo a eferência, né, para o centro vasomotor e diminuindo assim a atividade simpática periférica. Nós vamos ter todo esse aparato no sistema renina-angiotensina aqui, com os IECAs, os inibidores diretos de renina, e agora os novos agentes agindo sobre a aldosterona, agentes que agem no endotélio, enfim, é um slide só. E procurando, achei esse que está um pouco mais complexo, numa enciclopédia, bem recente mesmo, ela é de 2022, que traz aí num slide só também todos os medicamentos, inclusive alguns mais novos, como os inibidores da endotelina A e B, que a gente vai falar um pouquinho lá nas perspectivas futuras. Os diuréticos, né, começando por eles, nós temos os tiazídicos e tiazídicos símile, os de alça e os poupadores de potássio. Nesse slide, a gente vai ter todos num slide só, então os diuréticos que agem no túbulo contornado distal são os que a gente mais usa na prática clínica, os tiazídicos, e os de alça, que agem aqui, então, nessa bomba de sódio, potássio 2-cloro, no cotransportador, e nós vamos ter os diuréticos que agem, né, no final do distal e no coletor, que são os diuréticos poupadores de potássio. Observem aqui que nesse slide, os inibidores de SGLT1, agindo no túbulo contornado proximal, estão colocados aí como diuréticos nesse artigo do Critical Care Nephrology. Uma coisa que é importantíssima falar e que tem importância prática na vida da gente é que o efeito diurético ele é descolado do efeito antihipertensivo. Então, em baixas doses, nós vamos ter um ótimo efeito antihipertensivo em verde, e em azul nós vamos ver que o efeito diurético, à medida que a gente aumenta a dose, né, você vai ter um maior efeito diurético, mas não terá um maior efeito hipertensivo, portanto, não tem sentido
usar diuréticos em doses altas, só em doses baixas, como já tinha sido demonstrado naquela meta-análise que eu apresentei. E eles agem todos no túbulo contornado distal, né? E a gente vai ter, então, os representantes, a hidroclorotiazida e os tiazídicos like, ou tiazídicos símile, como é o caso da clortalidona e da indapamida. O Medina me pediu para não ficar falando muito de mecanismo de ação, mas não tem jeito, um pouquinho tem que falar, só um pouquinho. E aí a gente tem, então, a hidrocloro, a clortalidona e a indapamida, são altamente utilizados na prática clínica. Eu confesso que eu gosto bastante de indapamida, é o diurético que eu mais uso no meu consultório, inclusive para minha própria pessoa, né? E que dá menos efeitos colaterais e que tem menos efeitos colaterais de todos os sentidos, e principalmente os metabólicos, né? Mas clortalidona é excelente, tem o dobro da ação de potência e de duração de ação do que a hidroclorotiazida, mas é a hidroclorotiazida que a gente tem no posto. Então, a gente tem que aprender também, né? É importante que nenhum dos diuréticos seja removido na diálise. Eu achei, tanto na hemodiálise como na peritoneal, achei importante fazer essa alusão aqui nas tabelas que eu fiz, quais remédios são removidos ou não removidos na diálise, porque afinal a gente está falando também bastante, né, para nefrologista. Os diuréticos de alça, a gente tem a furosemida, a bumetamida e a torzimida nos Estados Unidos. Nunca entendi porque a torzimida não veio para o Brasil, ela é um pouco mais potente do que a furosemida, mas enfim, é a que a gente usa aqui. Nem vou tratar de bumetamida porque a gente não usa, né? Então é de 20 a 240. Não é necessário ajustar a dose, também não é removida nem na hemodiálise, nem da diálise peritoneal. E na hipertensão arterial, que é o que nós estamos tratando aqui, é utilizada nos estados de retenção de sódio e água, quando a gente tem edema, como, por exemplo, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, síndrome nefrítica, nefrótica e nas hepatopatias. Via de regra, o diurético da hipertensão é um tiazídico ou tiazídico-like. Poupadores de potássio têm sido cada vez mais utilizados no tratamento da hipertensão. A gente tem a espironolactona, né, que é ainda um remédio antigo e muito utilizado nas doses de 25 a no máximo 100. Tem uma remoção insignificante na hemodiálise e diálise peritoneal. E a gente sempre tem medo da hipercalemia, principalmente em doença renal crônica, quando associada a inibidor de ECA e BRA. Confesso que eu tenho muito menos medo do que a maioria dos médicos, porque tenho acostumado a usar com bom resultado e com bastante utilização dos efeitos pleiotrópicos da espironolactona na nefro e cardioproteção, na diminuição da proteinúria, enfim. Ela tem aí um perfil bem interessante, só que dá bastante efeito colateral, principalmente os sexuais, que incomodam bastante o doente, né? A milorida nem vou tratar, porque ela só tem associação e é um diurético muito pouco potente. Nós temos de novidade isso aqui, né? Eplerenona. É uma novidade que não é tão novidade assim. É um antagonista de receptor mineralocorticoide seletivo, aprovado para o tratamento da hipertensão pela Anvisa em março de 2022, foi aprovado pelo FDA em 2002, e nós demoramos, então, 20 anos para ter eplerenona no Brasil, embora o Brasil tenha participado, nós aqui como centro, e aí a Unifesp também participou de estudos de eplerenona quando ele foi lançado no mercado, e depois ficamos a ver navios, porque não veio para o Brasil. E agora está no mercado, tem várias vantagens, tem poucas desvantagens. Acho que a principal desvantagem hoje é custo, que é bem mais caro do que os tiazídicos e tiazídicos-like. Tem alguma interação com citocromo P3A4, mas isso
se você for colocar na balança, né, as vantagens são muito maiores, tem mínimos efeitos colaterais sexuais em ambos os sexos, poucos efeitos metabólicos, causa menos hipercalemia. Então, tá aí para a gente utilizar, já tem um largo uso, né? Aqui eu coloquei os principais estudos de eplerenona com evidência em hipertensão. Não vou tratar aqui de nefroproteção, cardioproteção, vasculoproteção, que são outros efeitos pleiotrópicos da eplerenona, mas sim porque a aula é de hipertensão, então aqui estão os principais estudos de hipertensão, quando comparado, então, eplerenona com amlodipina, com placebo ou com losartana, sempre a eplerenona está diminuindo mais a pressão sistólica e a pressão diastólica, mostrando uma eficácia antihipertensiva bem interessante. Essa é uma revisão da Cochrane que mostra que o eplerenone nas doses de 50 a 200 miligramas por dia reduz eficazmente a pressão arterial de pessoas com hipertensão primária, cerca de 9 milímetros na PAS, na sistólica, e quase 5 na diastólica, sem diferença grande de efeito nas doses mínima de 50 e máxima de 200, né? A dose de 25 não se mostrou com uma redução estatisticamente significativa na PAS ou na PAD, e também não tem evidências para doses acima de 200. Então, vamos guardar que esse remédio novo, que é melhor do que a espironolactona, por menos efeitos colaterais, pode ser utilizado na prática clínica aí como quarta medicação no tratamento da hipertensão, nessas doses de 50 a 200 miligramas por dia. E nós temos os novos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, seletivos e não esteroidais. A gente tem o aparenone, o hexazerenone, o finerenone, todo mundo já ouviu falar, principalmente do finerenone. Só que o finerenone foi estudado em pacientes diabéticos por enquanto, e o hexazerenone já foi direcionado, né, que é da Daiichi Sankyo, que é uma empresa japonesa, e que traz essa medicação como uma opção interessante no tratamento da hipertensão resistente e refratária. A gente não tem estudos com os demais para saber se repete, se isso é um efeito de classe ou se algumas dessas moléculas têm uma maior eficácia antihipertensiva. Tem esse estudo do hexazerenone em hipertensão, duplo cego randomizado de fase 3, que durou 12 semanas, publicado no jornal da American Heart, 1.001 japoneses, né, com doses crescentes de hexazerenone, 2,5, 5, e ele era um estudo comparativo com o eplerenone de não inferioridade. E a gente mostra aqui, então, o principal resultado, né, que o eplerenone 5, 2,5 ou 5 comparado com o eplerenone, né, de hexazerenone, foi o que teve melhor resultado, né, na barra azul, a pressão sistólica menos 16 milímetros e a diastólica menos 8, bastante comparável e até melhor para a pressão sistólica em relação ao eplerenone. Isso na pressão de consultório, né, gente? E aí, quando a gente pega esta revisão sistemática com meta-análise para o uso de antagonista de receptor mineralocorticoide, mostrando os outcomes renais, que é importante a gente ver também que eles se ligaram em colocar desfechos secundários, como a pressão sistólica e diastólica. A gente teve queda na pressão sistólica e diastólica com os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, além de melhora em praticamente todos os desfechos renais. Então, encerramos aqui os diuréticos, passamos por os bloqueadores de canais de cálcio, divididos em não dihidropiridínicos, que têm uma ação mais cardíaca, a gente usa menos em hipertensão, e os dihidropiridínicos. Aqui nós temos
um resumo do mecanismo de ação dos dos bloqueadores de canais de cálcio, perdão. Eles servem para o tratamento da hipertensão, eles servem para tratamento de angina e para tratamento de arritmia também. E esses aqui a gente não utiliza na prática clínica para tratar hipertensão, eu pelo menos não utilizo na minha prática. Eu utilizo o bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico, e eu destaco aqui, está até em vermelhinho, a amilodipina. Não destaquei a nifedipina, embora ela tenha no SUS, né? Porque se a gente tem amilodipina, não faz o menor sentido usar a nifedipina, que tem muito mais efeito colateral. Todos os bloqueadores de canais de cálcio têm uma remoção insignificante em hemodiálise, diálise peritoneal. Lembrar para tomar cuidado em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Todos os bloqueadores de canais de cálcio. Não é que é proibido, mas tem que se tomar cuidado. Pode provocar aquele bendito daquele edema pré-tibial que a gente vê às vezes, principalmente com nifedipina, e não é necessário ajustar a dose na doença renal crônica. Os inibidores do sistema renina-angiotensina, a gente pode atuar em vários lugares, né? Tem os BRAS aqui atuando na angiotensina 2, nos receptores, os IECA inibindo a enzima de conversão da angiotensina e os inibidores diretos de renina. Eles bloqueiam a enzima conversora da angiotensina, e tem essa vantagem ou desvantagem, alguns acham que é desvantagem, de reduzir a degradação da bradicinina. Então, a bradicinina age mais tempo e, com isso, a gente vai ter um benefício a mais na queda da pressão arterial. Por outro lado, tem tosse, né, que é o principal efeito colateral. Fazem uma vasodilatação da arteríola eferente, diminuindo a pressão capilar glomerular. São nefroprotetores, vasculoprotetores, né? Atuam super bem na insuficiência cardíaca, mas tem essa dificuldade, né, na gravidez. Então, não usar em mulher que pretende engravidar, na fase de vida sexual ativa e que não esteja se protegendo adequadamente, né, para não engravidar. E quando tem uma piora abrupta, né, na função renal superior a 30%, é bom diminuir a dose. Nem falei para suspender, falei para diminuir a dose primeiro e ficar de olho, mas nada que contraindique, né? Porque até parece que esses pacientes que têm essa queda inicial têm um melhor benefício a longo prazo. Chama atenção aqui para o captopril e para o enalapril, que é o que a gente tem na rede básica, né? Não adianta ficar querendo usar benazepril, lisinopril, que a gente não tem. E o paciente acaba não comprando. Então, vamos nos ater àquilo que a gente tem, que é melhor do que não tratar. Então, o captopril tem esse pequeno problema aqui, né? Que quando cai o ritmo de filtração, você tem que diminuir a dose habitual e diminuir o intervalo. Quando cai abaixo de 10 ml por minuto, então nos pacientes nossos renais crônicos estágio 5, a gente deve reduzir a dose para 50% da dose habitual e usar nesses pacientes, exclusivamente nesses pacientes, a dose a cada 24 horas. E a gente deve administrar uma dose extra após a hemodiálise, uma coisa que eu não vejo os nefrologistas fazerem. A remoção na diálise peritoneal é insignificante, portanto, não tem que corrigir nada, mas na hemodiálise a gente tem que administrar uma dose extra no final. O enalapril a gente usa de 5 a 40, até 30 ml por minuto não necessita ajuste de dose, mas abaixo de 30 ml por minuto tem que ter ajuste de dose, tá? Também é removido na hemodiálise, também deve ser feita uma dose baixa de 2,5 miligramas para adulto, obviamente, que eu só estou tratando de adulto, após a hemodiálise, tá? Ainda a gente tem fosinopril, ramipril e perindopril, são ótimos remédios, mas a gente não tem na atenção básica, né? E esses não tem quase remoção
na hemodiálise, ou só o perindopril que necessita uma dose adicional. Os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2, eles são também nefrovasculoprotetores, né? São medicamentos excelentes. Eles são mais adequados do que os inibidores da ECA para pacientes em diálise. Eu acho que essa é uma informação importante para o nefrologista. São realmente remédios muito bem tolerados, com poucos efeitos mesmo colaterais. Também são contraindicados na gravidez. E eu chamo atenção para a losartana, que é o que a gente tem na rede pública. Então, a gente usa na dose de 50 a 100. Já vi muita gente usar a losartana 200 miligramas por dia. Crime, né, gente? Gasta mais e não adianta nada. Não é necessário ajuste de dose, não é removido. E quando o paciente em diálise estiver tomando IECA, aconselho a trocar por um BRA, que é melhor, porque não tem essa coisa de ficar dando remédio logo após a diálise, que ninguém acaba dando mesmo. A gente tem os demais aí na praça, candesartana, omesartana, telmisartana, todos excelentes, só que depende do paciente poder comprar. Quanto aos beta-bloqueadores, eles são preferenciais em algumas situações clínicas que todos nós conhecemos, na ICC, com fração de ejeção reduzida, na fibrilação atrial, que é um evento muito comum em hipertenso, e na coronariopatia isquêmica. Nesses casos, eles são preferenciais. Eu chamo atenção para o propranolol, que é o que a gente tem na rede pública, que deve ser usado para hipertensão na dose mínima de 80, em 2 tomadas de 40, e a dose máxima de 320, como no SUS. A dose que a gente tem é de 40 miligramas, 320 miligramas, que é a dose máxima, corresponde só a 8 comprimidos por dia de um único medicamento. Então, é uma tristeza, né, ter que usar propranolol no SUS, porque não tem ação prolongada, não tem atividade simpático-mimética intrínseca, não tem cardioseletividade, não tem nada, mas é o que tem, né? Então, a gente acaba dando. Tem uma remoção insignificante na hemodiálise, na diálise peritoneal, e a gente tem também na atenção básica, ou pelo menos na maioria dos estados, o atenolol, que é usado na dose de 50 a 100. 100 miligramas de atenolol corresponde a 320 miligramas de propranolol, e é um comprimido quando ele é de 100 miligramas, né? Não necessita ajuste de dose para ritmo de filtração maior que 30. Para 10 a 30 ml por minuto, a dose máxima é 50, e abaixo de 10 ml por minuto, a dose máxima é 25. Eu fiz questão de falar porque é importante para o nefrologista saber. E saber também que o atenolol tem uma taxa de remoção de 25% a 50%, então tem que dar uma dose após a hemodiálise. A gente já sabe, desde 1990, que atenolol em idoso aumenta a mortalidade e a morbidade. E mesmo assim, eu continuo vendo os médicos receitarem atenolol para velhinho de 80 anos, de 85, de 90 anos de idade, por desconhecimento, o que eu considero, assim, má prática clínica. E a gente tem beta-bloqueadores de última geração. Nebivolol, que é ótimo, né? Tem aquela ação vasodilatadora via óxido nítrico, mas é caro, não é removido pela hemodiálise, diálise peritoneal, só tem esse ajuste de dose quando o ritmo de filtração glomerular é abaixo de 30. E o que a gente tem, que é excelente, é o meu beta-bloqueador de escolha hoje em dia, para uso no SUS, é o carvedilol, que a gente usa de 12,5 a 50 para hipertensão, em 1 a 2 tomadas, sem necessidade de ajuste de dose, para qualquer grau de insuficiência renal, e não tem remoção praticamente em hemodiálise, diálise peritoneal, podendo ser usado tranquilamente.
Lembrar que o carvedilol, ele não é só um beta-bloqueador, ele é um alfa e beta-bloqueador, e por isso ele tem vantagens sobre os demais. Os simpatolíticos de ação central, a gente tem a metildopa, eu coloquei aí uma barrigudinha, uma mãezinha, para mostrar que a metildopa, hoje em dia, praticamente só tem esta função, que é o remédio de escolha no tratamento da hipertensão na gestação. Lembrar que ele precisa fazer uma dose após a hemodiálise, e na diálise peritoneal ele deve ser ajustado para um intervalo menor. Não se usa metildopa uma vez ao dia, a não ser quando o ritmo de filtração glomerular cai abaixo de 10 ml por minuto, senão ele deve ser utilizado no mínimo 2 vezes ao dia, preferencialmente 3 vezes ao dia, e esse é um outro erro muito frequente que eu vejo na prática clínica de metildopa uma vez ao dia. Também já vejo metildopa, principalmente em gestante, de mais de 2 gramas por dia, o que é uma coisa pavorenta, né? Porque a mulher só dorme o dia inteiro, tem hipotensão postural e não melhora a eficácia para mais de 2 gramas por dia. A clonidina é um simpatolítico de ação central e periférica muito potente. A dose mínima é 0,2 em 2 tomadas, podendo chegar a 0,9, mas 0,9 dificilmente as pessoas conseguem tomar. Em geral, a gente chega até 0,600, né, miligramas. Não é necessário ajuste de dose. Tem uma remoção insignificante na hemodiálise e na DP, então se for usar simpatolítico, sempre preferir clonidina a metildopa. Lembrar que tem o fenômeno de rebote, né, com a retirada abrupta, que a gente não pode ficar usando num paciente muito tigrão, que vai suspender o remédio por conta própria. Os alfa-bloqueadores a gente não usa na prática clínica, na verdade usa, né? Doxazosina usa, tansulosina, alfuzosina, silodosina, que são remédios para tratar hipertrofia benigna de próstata. A prazosina hoje ficou para casos muito específicos, às vezes no preparo de um feocromocitoma, que também não é uma coisa muito comum na nossa prática. A hidralazina, de novo, coloquei a barrigudinha, né, que é uma droga de muita segurança na gravidez, então, para isso ela serve bem. Lembrar que ela está lá no topo da nossa pirâmide do octógono, portanto, ela está aqui no final mesmo dos medicamentos antihipertensivos, porque é o lugar dela, né? É de 50 a 200, não é necessário ajuste de dose para doença renal, não é removida pela hemodiálise, diálise peritoneal, e lembrar que é um vasodilatador potente de ação direta no vaso, produz então retenção de sódio e água, taquicardia reflexa, e o ideal é sempre usá-la em associação com diuréticos e beta-bloqueadores. E os inibidores de SGLT2 são novas drogas antihipertensivas? Não sabemos, né? Mas elas têm sido colocadas como diuréticos. Os estudos que a gente tem com empaglifosina e com dapaglifosina mostraram essa redução. Aqui o Cário no Circulation em 2021, utilizando dados de mapa de monitorização de pressão de 24 horas, mostrou aí uma redução na pressão sistólica, né, que variou entre 4 e até 10 milímetros de mercúrio, e talvez seja uma nova classe de antihipertensivos. E por que isso ocorre, né? Eu achei bem legal esse slide, que é de 2021, do Hunter, mostrando que os inibidores de SGLT2 têm uma ação renal, causando diurese osmótica, levam à perda de peso e, com isso, diminuição da pressão arterial, por mecanismos aqui já bem determinados, e também melhora a função endotelial no óxido nítrico, diminuindo estresse oxidativo, e com tudo isso, diminuindo a pressão arterial. Então, tem aí um efeito, talvez
possa ser classificado como diurético, talvez possa ser uma nova classe de antihipertensivos. Hoje a gente fala muito em Wise prescription, ou seja, vamos cuidar do doente de acordo com aquilo que ele tem. Então, se ele tem doença renal crônica com albuminúria de qualquer valor, cobrar. Se é negro, preferir diurético e bloqueador de canal de cálcio, porque eles têm uma hipertensão hiporreninêmica, então eles respondem pior a cobrar. Na doença coronariana, utilizar beta-bloque e bloqueador de canal de cálcio. Se vamos reduzir AVC, ou em pacientes que já tiveram AVC, bloqueador de canal de cálcio, inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona são preferenciais. Nunca combinar IECA com BRA, que eu ainda vejo isso na prática clínica, embora seja proscrito. Combinações medicamentosas melhoram a adesão. E por que eu estou falando de combinação medicamentosa? Porque a gente não vê as pessoas combinarem, eu vou tratar disso logo aí à frente. E na terra do transplante, afinal eu estou falando aí no Hospital do Rim, né, o maior transplantador que a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil, não podia deixar de dar essa palavrinha bem rápida, né, bloqueador de canal de cálcio, vasoseletivo é considerado hoje primeira linha. Esse é um artigo de revisão que eu fiz com um aluno meu de mestrado que está no Brazilian Journal e que tem lá todos os trabalhos mais recentes mostrando o que é melhor no transplante, né? Então, se o paciente é cardiopata, coronariopata, beta-bloqueador ou alfa-beta, que é o carvedilol, nos estados edematosos, com insuficiência cardíaca, sobrecarga volêmica, ou em nefróticos, renais crônicos, tiazídico ou de alça, com inibidores do sistema renina-angiotensina, espironolactona ou eplerenone, né? Presença de proteinúrios, inibidores do sistema renina-angiotensina e espironolactona ou eplerenone, ou finerenone agora, né? E os inibidores de SGLT2 e antagonistas dos receptores mineralocorticoides seletivos. E mudança de estilo de vida para todo mundo. Essa recomendação é do CADILO, que coincide com o que a gente colocou na revisão, né? Utilizar o bloqueador de canal de cálcio como primeira linha e os antagonistas dos receptores de angiotensina. E lembrar que monoterapia é para praticamente muito pouca gente, para estágio 1 só de hipertensão. Há uma inércia enorme na terapêutica quando a gente olha para esse estudo americano, né, do INRANCE. Ao longo dos anos não mudou nada. Observem que desde 2005 até 2016, que são os últimos dados publicados, a gente tem aí que 40% dos adultos com pressão não controlada estão tomando só um remédio e o médico fica olhando para isso como se tivesse bom, né? As nossas diretrizes já trazem que a combinação de fármacos é uma estratégia terapêutica preferencial para a maioria dos hipertensos e que o início do tratamento já deve ser feito com pelo menos uma combinação dupla, com mecanismos de ação distintos, e a exceção a essa regra é a associação de tiazídico com poupador de potássio. E sempre ajustar a dose ou aumentar para uma combinação tripla quando a pressão não estiver controlada. Então, aqui é aquele gráfico que o Lúcio tinha se referido, das melhores combinações, né, que a gente tem. E o que o futuro nos espera, né? Então, para finalizar a minha aula, eu vou tratar muito rapidamente do que a gente tem de novo vindo por aí. A gente tem os inibidores seletivos da aldosterona sintetase, que é o baxdrostat, esse nome é difícil até de falar, né, que inibe essa enzima na produção de aldosterona. A gente tem o aprocitentan, que é um antagonista de endotelina A e B, das duas endotelinas, também conhecidas como 1 e 2, e estão sendo vistos, né, tanto o baxdrostat como o aprocitentan, como medicações para hipertensão resistente e refratária, depois que a gente já usou os demais.
Já tem estudo de fase 2 do Baxdrostat, publicado no New England agora em fevereiro de 2023. Aqui tem um resuminho do artigo, mostrando que com doses crescentes ele diminui a pressão e que isso se mantém ao longo do tempo, aqui na parte inferior do slide, mas ainda estamos em estudos de fase 2 e é para tratamento de hipertensão resistente. Do aprocitentan tem esse estudo chamado Precision, que já é fase 3, foi diminuído em 3 partes, com um desenho de estudo bem interessante. E o que tem de mais novo, e que eu acho que é o futuro da hipertensão, é o Zilebesiran, que é um medicamento experimental que age no RNA de interferência, que é um RNAi, que é administrado por via subcutânea. Eu acho que esse é um grande problema dele, mas não tenho dúvida que isso vai acabar virando para um medicamento via oral, e que é direcionado ao angiotensinogênio expresso no fígado, que é uma técnica de knockout, né, de silenciamento gênico. E essa empresa, a Unilian, eles estão com vários estudos, o CARDIA-1, o CARDIA-2 e o CARDIA-3. Eu acho que é bem legal vocês entrarem no site que tem aqui, né, o site da empresa, porque eles fizeram uma animação com toda a explicação de como que essa técnica funciona. E eles estão desenvolvendo para vários tipos de doenças imunológicas, inflamatórias, enfim. E a hipertensão é uma delas, e eles têm essa molécula aí bem interessante e que vai na direção de um tratamento da hipertensão individualizado e muito, muito técnico, né? Então, pelo visto, o polvo que eu tinha lá com meus outros bracinhos vai ficar devendo tentáculos para eu poder ensinar os meus alunos e os meus residentes. Queria convidar todos vocês para o nosso Congresso Paulista de Nefro, agora de 18 a 21 de outubro de 2023, com um programa científico e social bacanérrimo. O Lúcio abriu as mãozinhas para fazer desse congresso um congresso inesquecível, né, como presidente da Sonesp. E eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar sendo convidada aqui para tratar com vocês do octógono do tratamento da hipertensão, da tríade da hipertensão, né, dos 3 pilares: diurético, bloqueador de sistema renina-angiotensina e bloqueador de canal de cálcio para a maioria, fazer esse alerta de inércia e de combinar fármacos, e dizer que estou à disposição para aquilo que eu puder esclarecer. Muito obrigada, viu? Obrigado, Sibeli. Muito didática, muito clara a apresentação, assim, e fez uma revisão excepcional do tratamento, que, mesmo para nós que estamos na prática clínica no dia a dia, modifica uma série de conceitos, aí o ajuda, reforça alguns. Podia passar para o Arthur comentar. Arthur... Sibeli, parabéns, você realmente fez uma síntese magnífica, o que para mim não me surpreende, porque eu conheço a sua capacidade e a sua inteligência há muito tempo, de modo que, parabéns. Eu só queria fazer um comentário Eu fui muito feliz na hipertensão arterial, que participei de coisas importantes, convivi com gente maravilhosa que fizeram pós-graduação comigo, mas tem uma frustração muito grande com a amlodipina. E eu vou dizer por quê. A amlodipina não se usa a mais de jeito nenhum do que 5 miligramas. A amlodipina certa, a dose certa dela é 2,5 miligramas. Em geral, os laboratórios erram na dosagem dos medicamentos. Por quê? Porque eles têm 20 anos de patente e, na média,
só 8 anos para recuperar o investimento. Então, as fases 2, em especial, elas são tocadas a toque de caixa. E aí você vai ver, tem erros históricos. O captopril veio numa dose elevadíssima, estava errado. Esses SGLT2, a maioria deles, tanto faz ser 10 e 25 ou 5 e 10 para a DAPA. E eu vejo que, provavelmente, os cardiologistas passam a usar amilô em dose alta. Não tem vantagem. 20 miligramas eu vejo aqui. Vivo xingando porque eu pego o prontuário de paciente com 20 miligramas. Pelo amor de Deus, o que é isso? E não tem vantagem nenhuma só gastar mais dinheiro e dar mais efeito colateral. Mas, de qualquer maneira, fiquei muito feliz de ver você falar, porque realmente você é da casa, sempre impulsionou muito o ramo da hipertensão aqui na nefrologia da escola e teve uma carreira brilhante de sucesso, inclusive como liderança médica. Parabéns. Obrigada, Arthur. Você é muito especial, muito. Obrigado. O Hélio, depois o Luiz Moura, para encerrar. Bom dia, Cibele. Bom dia. Se eu entendi, ou se nós aqui entendemos claramente a sua mensagem, eu fiquei com a ideia de que combinar drogas inicialmente é vantajoso. Então, a minha primeira pergunta seria, nós temos combinações de drogas num único comprimido disponíveis no SUS, né? E por que nós não utilizamos isso de forma mais frequente? Elinho, muito bom te ver, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, Hélio, há muitos anos atrás, as sociedades brasileira de nefro, brasileira de hipertensão e brasileira de cardio foram convidadas pela Anvisa para fazer um estudo de combinação de drogas. Eu fui representando a Sociedade Brasileira de Nefro e nós fizemos a publicação de um documento que está disponível, isso há uns 15 anos atrás, talvez até um pouco mais, indicando que a gente deveria ter no mesmo comprimido, no SUS, um diurético associado a um bloqueador de canal de cálcio e um BRA, por exemplo, ou um IECA, né? E que a gente deveria ter isso num comprimido só para melhorar a adesão do paciente. Os laboratórios, claro, foram nessa onda e a gente tem hoje no mercado esse tipo de associação, mas no SUS, infelizmente, a gente não tem. Embora tenha sido encomendado isso pela Anvisa, a gente tenha feito um trabalho enorme de pesquisa e de consolidação dos dados, e entregue na mão da Anvisa, está disponível lá no site da Anvisa, inclusive. Se você quiser, depois eu até posso mandar para você. Mas, assim, nunca saiu do papel. Eu acho que as sociedades as nossas sociedades de especialidade deveriam ter um papel mais ativo. É que a gente dificilmente alcança, né, o pessoal no governo que tem o poder decisório para fazer acontecer, né? Porque a gente ficou brigando para ter Eplerenona no Brasil, demorou 20 anos, a gente fica brigando para ter medicamentos melhores, né, no SUS, e nem sempre isso acontece, e muitas vezes isso significa economia, porque você vai ter menos desfechos lá na frente, né? Então, esse também é um convencimento para ser feito. Mas é muito difícil convencer as pessoas de tirar o captopril da rede e talvez colocar o IECA com maior tempo de ação, um lisinopril, que hoje já é muito barato, por exemplo, né, na Rename, lá na relação de medicamentos do Ministério da Saúde, porque o captopril custa 0,01 centavo, né, para o governo.
Né? Outro dia eu estava vendo, custa menos de 10 centavos um comprimido de captopril. Então, é difícil a gente convencer, né, os gestores. Acho muito complicado, precisaria ter muita força política para a gente poder interferir na relação dos medicamentos, que eu acho que a gente poderia fazer mais sem gastar muito. Eu acho que seria possível. E a outra... As duas últimas perguntas, que são duas pessoas de fora da instituição, o Roberto Zatz e o Aziz Miguel. Tá. Bom dia, Zatz. Oi, bom dia. Bom Oi. dia. Agora apareceu. Tudo bem? Tudo, e Nelly, você, amor? Obrigado. Muito prazer em te ver, te ouvir, né, nesse contexto. E parabéns e obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta rápida com relação aos ciazídicos. Durante décadas, a gente ouviu dizer e leu em livro de texto, em artigo de revisão, que quando chegasse abaixo de 30 ou até de 40 ml por minuto por um S73 de RFG, que não era para usar tiazídico porque não tinha efeito, né? E que esquece, não é para usar. E a gente via... Então, as evidências eram muito escassas e a gente via, inclusive, a gente mesmo gerou evidência de que não era assim. E depois saiu agora, recentemente, né, em 2021, saiu um artigo no New England, mostrando que a clartolidona tinha efeito, sim, inclusive renoprotetor, né? Então, você acha que isso é um mito que caiu? Você tem usado tiazídicos nesse contexto, né, de fase 3, fase 4, né, de doença renal crônica? Esse estudo que você está falando é o Click Trial, né? O Click Trial tinha 150 e poucos pacientes só, bem escolhidinhos, né? Tem lá os seus vieses, né? Para a gente... Daria para fazer uma conversa inteira sobre Click Trial, né? Se a gente fosse ficar falando aqui, que a gente não tem tempo. Eu acho que dá para usar até fase 4, tem usado até fase 4, mas na maioria das vezes, quando cai abaixo de 15 ml por minuto, e lá no Click Trial eu tinha paciente de 15 ml por minuto, eu costumo trocar por furosemida. Eu não acho que um único estudo, que embora tenha sido randomizado, duplo cego, feito com cuidado científico, mas um tamanho de amostra pequeno, por um tempo de segmento pequeno, possa mudar a história, né? Eu acho que é um alerta, que a gente, de repente, possa ter feito um mito, né? De não poder usar. Eu acho que é um alerta, a gente deve ficar atento a isso, e verificar se no futuro essa possibilidade vai se confirmar em estudos com um tamanho de amostra maior e com pacientes seguidos por mais tempo do que foram no Click Trial. Eu acho complicado a gente bater o martelo, sabe? Fechar uma questão com um único estudo, com pouco tempo de segmento, com um tamanho de amostra pequeno. A última pergunta é do Aziz. Obrigado. Imagina, amor. Obrigada a você. Aziz Miguel. Cibele, bom dia. Bom dia. Obrigado pela aula. A última vez que nos vimos, em 31 anos, foi na sala de parto do meu filho com a Isis. Olha só! Cibele, eu saí da central de transplante, eu trabalhava na central de transplante, resolvi ter uma melhor qualidade de vida. Hoje eu faço PSF na área rural. Então, eu atendo pacientes ribeirinhos, atendo quilombolas e pescadores. Que legal. Assim, o arsenal, a primeira dificuldade de conseguir a medida constante de PA desses pacientes. Quando elas são medidas inclusive com esse de pulso. Quando são medidas, normalmente eu não tenho essas medidas. E eu tenho como arsenal captopril, losartana e nefidipina. Use, melhor isso do que nada.
né? Eu acho que a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem. Se você só tem nifedipina, ela deve ser na apresentação retarde, eu imagino. Isso já é um pouquinho melhor. Use e pronto. Vai fazer o quê? Melhor isso do que nada. Eu acho que a gente tem que se adaptar àquilo que a gente tem. Então, eu vou só apresentar a próxima apresentação, que é da semana que vem. Nós vamos falar na semana que vem, nós convidamos a doutora Paula Goulart, é ex-diretora clínica aqui do Hospital do Rim, trabalhou aqui durante mais de 15 anos. Hoje ela é diretora médica de desenvolvimento clínico da Novartis nos Estados Unidos. Ele vai falar sobre perspectivas de trabalho na indústria farmacêutica para profissionais de saúde. E a Mônica vai levantar todas as pessoas que passaram por aqui, médicos e farmacêuticos que estão hoje na indústria farmacêutica, e tem mais de 50 pessoas no decorrer desses 25 anos. O Hospital do Rim tem sido um centro formador de profissionais que vão trabalhar na indústria farmacêutica. Mais recentemente, a Marina saiu para trabalhar na indústria farmacêutica, o que representa um mercado de trabalho importante para os profissionais de saúde. Eu queria anunciar isso e agradecer a Cibele. Cibele, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, muito clara, e passar a palavra para você. Assim, para você falar. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês sempre me dão de estar participando dessa reunião e dizer que a gente pode conversar mais sobre hipertensão, se vocês quiserem, em outros momentos, tem uma porção de assuntos aí que a gente pode tratar. Eu estou às ordens, eu tenho um carinho muito especial pela Unifesp, pelo Hospital do Rim, pelas pessoas que trabalham aí, né? Estou vendo também a Érica, até que tinha levantado a mão, e não vou conseguir te responder, pelo menos não aqui, Érica, mas depois você me faz a pergunta, se eu souber, respondo com o maior prazer. Ver pessoas queridas e poder estar com vocês aí nesse começo de manhã. Muito gostoso, muito, muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos nós, uma ótima semana. Um abraço a todos. Hein?